Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula da segunda unidade da disciplina Legislação Cooperativista. Vamos abordar o sistema cooperativo de acordo com a Constituição Federal e abordar aí na questão da legislação das cooperativas de trabalho. Bom, nós falamos de duas fases, né? Na aula anterior, da fase da Constituição, né, do início, né, do surgimento, da regulamentação das cooperativas, né, e falamos da fase em que o Estado queria fazer o controle, né, a fase intervencionista, né, da legislação cooperativista. E agora nós vamos para a terceira fase, né, fase atual, chamada fase autogestionária, né, onde há uma sintonia, né, no desenvolvimento das cooperativas, né, na organização e a Constituição Federal. Ora, a nossa Constituição Federal, ela tem fundamentos e tem objetivos, né? Então, os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil é a soberania do Estado, a cidadania, o exercício da cidadania pelos brasileiros, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E os objetivos da Constituição Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos, raça, origem, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, tais princípios e objetivos constitucionais, eles compõem o rol, né, dos princípios do cooperativismo, que é uma doutrina social, certo? Onde a moda propulsora é a cooperação. O cooperativismo, ele tem fundamento, né, nessas bases do Estado moderno, que são essas bases que estão na nossa Constituição Federal, né, e que buscam a construção de uma sociedade mais justa e democrática. É uma sociedade da livre iniciativa, mas onde são preservados os valores sociais do trabalho, em que há uma busca da garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e da pobreza. Então, o cooperativismo, ele tem uma relação muito íntima, muito própria, próxima, na verdade, né, dos princípios da Constituição Federal. Tanto que a Constituição Federal de 88, ela assegura um papel relevante ao cooperativismo, né? No artigo 1º, no artigo 5º, né? Quando fala de direitos e garantias fundamentais, quando ela trata da competência da União para regulamentar as cooperativas, quando trata do cooperativismo no sistema tributário nacional, e quando trata também da cooperativa, tanto na política agrícola, da Constituição Federal, artigo 87, quanto nos princípios gerais da atividade econômica, né? Então, a Constituição Federal, ela diz no artigo 5º que é livre a criação de associações e de cooperativas, certo? E não pode haver interferência do Estado em seu funcionamento, como havia, né, na época intervencionista, tanto do Getúlio Vargas quanto da fase também da ditadura militar, né? Então, a Constituição Federal, por exemplo, no artigo 174, ele consagra o cooperativismo, além das outras formas de associativismo, né? Então, a Constituição Federal também define a participação do cooperativismo na política agrícola do Brasil, no artigo 187, né? O ato cooperativo também tem um tratamento, né, na Constituição Federal, no artigo 146, né, onde trata da legislação tributária, né, e um tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. A Constituição Federal também, de 88, ela beneficia as cooperativas médicas, né, onde ela fala, no artigo 199, parágrafo 1º,
sobre as instituições privadas, né, como complemento ao Sistema Único de Saúde, né, tendo preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos, como as cooperativas de saúde. Se, além da Constituição Federal, certo, nós temos outras leis que tratam do cooperativismo. A própria CLT, no artigo 442, parágrafo único, ele fala sobre a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e os seus associados, né? A lei 9876/99, ela trata da contribuição previdenciária daquele sócio da cooperativa de trabalho. Nós temos na lei 9867/99, que trata das cooperativas sociais, né? Aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e busca integrá-las, né, à sociedade, como os apenados, os egressos penitenciários. E nós temos a lei complementar 130/2009, que atualizou e alterou a lei das cooperativas de 71. Né? O Código Civil, também, como nós falamos, trata, né, das cooperativas. Né? E fala das cooperativas no artigo 1093 a 1096. Né? Mas o que prevalece, como nós já falamos na aula anterior, é a lei 5764/71. Se houver uma lacuna, aplica-se a lei, o Código Civil. Né? Então, o Código Civil nos traz características da cooperativas que são similares ao que já existe na lei 5764 e na legislação anterior, né? Que é a questão da dispensa do capital social, a vulnerabilidade, o concurso de sócios em número mínimo, mas sem limitação do número máximo, né? Aí tem uma limitação do valor das cotas, né, do capital social que o sócio pode tomar, né? A questão da inacessibilidade das cotas a terceiros estranhos à cooperativa, né? A questão, ele fala também do quórum para a Assembleia funcionar e deliberar, né? E a questão, um voto, um sócio, um voto, e não um capital social não representa, né, não é representativo de voto. Né? A distribuição dos resultados proporcional ao valor das operações de cada sócio, né? E a indivisibilidade do fundo de reserva, como já era falado, como nós vimos nas legislações anteriores. Né? Então, o Código Civil ele estabelece que o capital social ele é variável, né? Mas o ingresso e a saída do sócio da cooperativa, né, não depende de nenhuma formalidade homologatória. Né? Se ele quer associar, ele se faz presente, se associa. Né? Ele comprovar a afinidade, né, e o compromisso de pagar as cotas partes. Né? O Código Civil também traz a dispensa da formação do capital inicial, né, com as cotas partes de sócios. Né? Ao contrário de uma empresa, uma sociedade empresária que tem que ter um capital social integrado logo no início. Né? O Código Civil também ele fala sobre a questão das intransferíveis terceiros estranhos, né, à sociedade, ainda que seja por herança. Né? Fala sobre a limitação do valor da soma de cotas partes do capital que cada sócio pode tomar. O direito de cada sócio a um só voto, né, nas deliberações. Então, um sócio, um voto, independente do capital. Certo? E o quórum de funcionamento das assembleias, que é de acordo com o número de sócios e não representativo do capital social, né, que está representado naquela assembleia. O Código Civil nos traz ainda sobre a questão da distribuição dos resultados proporcional ao valor das operações de cada sócio, né, neutralidade política, religiosa, racial, social,
indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, que nós já vimos nas leis anteriores, certo? E a responsabilidade limitada, né, do sócio, né, limitada ao valor das cotas, né, que ele possui. Primeiro, a responsabilidade é da cooperativa. Subsidiariamente, se a cooperativa não tiver como responsabilizar, o sócio será responsável, mas na medida, né, da cota que ele possui. Nós temos a Lei 5764 e 71, certo? Que ela nasceu lá na fase intervencionista, né? E adotou critérios daquela época, mas é a norma atual, certo? Então, ela trata sobre a sociedade cooperativa no artigo 3º, né? Celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem fins lucrativos, certo? Então, ela nasce da vontade das pessoas de forma voluntária, certo? Então, Valdir Bugarelli, acho que nós citamos numa aula anterior, ele fala da expressão dono e usuário da cooperativa, né? Então, diz ele, Valdir Bugarelli, porque na verdade ele é um doutrinador do direito empresarial, ele fala que ela é uma organização empresarial, né? Onde é uma coletividade de consumidores e de produtores, né, que promove a defesa, né, das suas economias individuais. Mas na verdade ela não é uma sociedade empresária, né? Então, mas ele tem a qualidade de consumidor e a qualidade de produtor, o associado. Então, a Lei 5764, ela define, no artigo 4º, que as cooperativas são sociedades de pessoas de natureza civil, não sujeitas à falência, como nós já vimos, né, nas aulas anteriores. Adesão voluntária, variabilidade do capital social, né, por cotas partes, limitação desse número de cotas partes do capital para cada associado, certo? A inacessibilidade do capital social das cotas partes a terceiros estranhos, singularidade do voto, que nós já vimos batendo nisso, né? Uma pessoa, um voto. Fala sobre o quórum de funcionamento para a deliberação das Assembleias Geral, certo? Baseado no número de sócios e não no quantitativo de capital representado numa Assembleia, né? A questão do retorno das sobras líquidas, né, para a própria cooperativa, né, da indivisibilidade do fundo de reserva, neutralidade política e as outras questões que nós já falamos. Então, a Lei Federal 5764/71, que continua em vigor, ela aponta: cooperativa é uma sociedade de pessoas, affect societatis, né? Não é uma sociedade de capital, né? Então, o ingresso, a permanência, a emissão do sócio é um ato pessoal, personalismo, de acordo com sua vontade livre de cooperar. Ele não pode ser compelido, né, nem a se associar e nem a deixar de ser sócio, né? E, como nós já falamos, de acordo com o Código Civil, sociedade cooperativa é uma sociedade simples, que não está sujeita à falência, mas a um processo, sim, de liquidação. A Lei 5764, ela classifica, né, as sociedades cooperativas. Então, elas têm que ter na sua denominação a expressão cooperativa, né? Nós temos as cooperativas de crédito, mas elas não podem usar a expressão banco. Nós vamos ver isso. Então, as cooperativas elas podem ser singulares, constituída por menos de 20 pessoas, sendo admitido excepcionalmente a admissão de uma pessoa jurídica, né? E que prestam serviços aos seus sócios. Nós temos as centrais ou federações formadas por 3 cooperativas singulares, onde é admitido excepcionalmente, né, sócios individuais, e nós temos as confederações formadas por 3 federações. E aqui nós temos a Lei 5764, ela define também
que as cooperativas podem adotar qualquer tipo de objeto ou gênero de serviço, desde que seja lícito. E a doutrina nos aponta 13 ramos de atuação. Pode ser que esses ramos, né, a atividade de mercado é muito dinâmica, mas nós temos aqui as cooperativas de crédito, né, similares ao banco, realizam operações financeiras. Nós temos aqui alguns exemplos: Sicoob, Sicredi, Sicreali. Nós temos as cooperativas de consumo, né, onde as pessoas se unem para adquirir artigos de consumo. Então é considerada uma das mais antigas, um dos antigos tipos de cooperativa do Brasil. Nós temos as cooperativas agropecuárias, né, de produtores rurais, pode ser pastoril, pode ser de pesca, né, e em que os sócios, a cooperativa ela possui os meios de produção. Nós temos as cooperativas educacionais, de professores, de alunos, de pais. Nós temos exemplo aqui em São Luís da Cooperativa Educacional, a COOPED, do Maranhão. Nós temos cooperativas habitacionais, destinadas à construção e manutenção e adição de imóveis. Nós temos cooperativas de infraestrutura, né, que atendem seus sócios, principalmente o exemplo maior são as cooperativas de eletrificação rural, né, que já são até geradoras de energia. E nós temos as cooperativas sociais, né, configuradas pela Lei 9867, né, de 99, que são pessoas que precisam ser tuteladas, que se encontram em situação de desvantagem social, né. Nós temos aí o ramo mais comum é a produção artesanal, né, de peças de madeira, de roupas e artes. Aqui nós temos exemplo da Coopereso, né, cooperativa de trabalho e social de egressos e familiares de egressos, né, e reeducantes da Sorocaba e região, né, pessoas que já acabaram de cumprir sua pena e tentam a sua ressocialização. Nós temos uma cooperativa de turismo e lazer, certo? Atende os seus sócios prioritariamente nessa questão do turismo e lazer, né? Nós temos as cooperativas de produção, as cooperativas de saúde, mais conhecidas da Unimed. Temos cooperativas de transporte, né? Aqui em São Luís nós temos várias cooperativas que fazem o trânsito São Luís e Ibamar. Nós temos cooperativas minerais, que elas vão extrair, exportar, comercializar produtos minerais. E nós temos as cooperativas de trabalho, que nós vamos falar a seguir. Então, as cooperativas de trabalho, elas são regulamentadas por uma lei específica, que é a Lei 12.690 de 2012, né? Constituída por profissionais, né, trabalhadores, para exercer suas atividades de labor, de trabalho profissionais, com autonomia e autogestão, para melhorar a sua renda, as suas condições de trabalho. Então, características: autonomia, certo? Então, é a Assembleia Geral da Cooperativa de Trabalho que vai definir como ela funciona e como ela vai executar os trabalhos. Ela é caracterizada pela autogestão, que é um processo democrático, que é a Assembleia Geral que define as diretrizes e o funcionamento, as operações da cooperativa. As cooperativas de trabalho, elas podem ser cooperativas de produção ou cooperativas de serviço, né? Então nós temos essa produção, onde todo mundo trabalha em prol da produção de bens comuns da cooperativa. E a cooperativa possui os meios de produção, né? Onde é fabricado, onde é elaborado o produto. E nós temos as cooperativas de serviço, onde existe a prestação de serviços especializados, sem a presença da relação de emprego. Nós temos uma decisão que a cooperativa ela não pode servir para intermediação de mão de obra, né? Onde existe um patrão, existe um empregado e ele encaminha o empregado para trabalhar em outra empresa, porque isso é fraude trabalhista, né? Que, na verdade, o cooperado de uma cooperativa trabalhista, né,
ele trabalha de forma autônoma, né? A cooperativa de trabalho ela deve ser constituída com no mínimo 7 pessoas, né? E aí ela tem características diferentes, né, das outras cooperativas. Por exemplo, a questão do conselho administrativo, de administração, que é no mínimo 3 sócios, certo? Se ela tiver até 19 sócios, ela pode estabelecer um conselho de administração e um conselho fiscal de forma distinta do que prevê a Lei 5764. Mas assim, nós temos uma cooperativa de trabalho, mas tem que ser obedecido o que dispõe a Constituição Federal em relação aos direitos sociais, né? Então, o artigo 7º da Constituição instituiu vários direitos sociais. Então, o sócio da cooperativa de trabalho, ele também tem esses direitos, né? Ele não pode ter uma retirada inferior ao piso da categoria profissional, né? Se for uma cooperativa de motoristas ou uma cooperativa de vigilantes, né, eles não podem ter uma retirada mensal inferior da categoria, né? Tem que ser respeitada a jornada de trabalho prevista na Constituição, né, 8 horas máximo ou 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, certo? A retirada, não é salário, é retirada, né, de valores em relação ao trabalho noturno superior ao diurno. Também tem direito a seguro de acidente e tem direito ao adicional de atividade de saúde. Não tem direito que a carteira de trabalho assinada, porque ele não é empregado. Ele é um cooperado de uma cooperativa de trabalhista, né? Mas a Assembleia Geral ela pode também instituir outros direitos, além do que prevê a legislação, né? E ela pode criar outros fundos, né, indicando qual é a fonte de recursos para poder garantir os direitos dos trabalhadores. Outra questão é que a cooperativa de trabalho ela não pode ser impedida de participar dos procedimentos de licitação pública. Então, se a administração pública quer contratar uma empresa, contratar um prestador de serviço, ela realiza uma licitação. Então, as cooperativas elas não podem ter vedado a sua participação, né, pelo edital de licitação. Isso é proibido por lei. Quando as atividades de prestação de serviço de uma cooperativa de trabalho for exercida fora da cooperativa, pode ser constituída uma coordenação, certo? E com mandato não superior a 1 ano, eleito pelos sócios para verificar como é que está sendo desenvolvido e coordenando este trabalho. A cooperativa de trabalho também, além das assembleias, né, geral e da ordinária e extraordinária, ela também tem que, obrigatoriamente por lei, certo, realizar uma assembleia especial no primeiro semestre, certo? Aliás, no segundo semestre, desculpa, no segundo semestre, tá? E as decisões nessa Assembleia serão consideradas válidas quando contarem com a comprovação da maioria absoluta dos presentes. Eles têm que ser notificados pessoalmente com antecedência mínima de 10 dias. Se não, por algum motivo não puderem ser notificadas, vá para o edital, mas prioritariamente é de forma presencial. Aí que nós temos os quórum de instalação da Assembleia Especial. Quem fiscaliza a cooperativa de trabalho? O Ministério do Trabalho, certo? Ele que vai fiscalizar, aplicar penalidade, se identificar uma fraude à legislação trabalhista e à legislação previdenciária. Que a cooperativa de trabalho não é para intermediar a mão de obra, certo? Porque senão ela vai ter uma multa, né, de R$ 500 por trabalhador prejudicado. Bom,
aqui nós temos uma leitura complementar, né, nossa segunda unidade, que é uma leitura integral da Lei número 5764 de 71. Né? E eu recomendo, toda vez que vocês forem buscar uma lei, vocês têm que procurar neste site, www.planalto.gov.br, porque todas as alterações diárias que acontecem e já estão lá inseridas, né, nesse portal. Porque a gente pode, às vezes, pegar uma lei em outro local que ela não está atualizada. Né? Como tem até um próprio texto que vocês vão ler, que ele fala no artigo 192 da Constituição, e o link que eu coloquei, né, ele aponta o artigo 192 da Constituição como em vigor, quando na verdade já foi revogado. Okay? Esta aqui é a nossa segunda unidade, e vocês vão ver, estudar na nossa apostila, né, do Gilberto, da página 33 a 57. Dê uma lida, dê uma estudada, olhem nossa leitura complementar, nossos links, tá? E participe dos fóruns, que nós estamos lá para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.